Se você está buscando uma estratégia para aprender o idioma novo, isso daqui que eu vou te mostrar pode salvar a sua vida. Se liga. Eu chamo isso daqui de universo simbólico, que vocês já me viram falar em tantos outros vídeos aqui. Qual que é a ideia? Quando a gente vai utilizar o idioma na fala ou na escrita, a gente utiliza primeiro essas bolas maiores. Então, se isso daqui representar o nosso hipocampo, onde fica armazenado nossas memórias no cérebro, então as bolas maiores, elas são as memórias com mais envolvimento emocional. Elas têm mais conexões, por isso elas são maiores, elas geram mais neuroplasticidade, mais formações de engramas, que são as conexões das suas memórias, da sua atenção, que vai gerar a sua fala ou escrita. Ou seja, quanto mais conexão, quanto maior for essa bola aqui, mais fácil é de tirar ela para poder ir para a escrita ou ir para a fala, certo? Então, quanto maior for a bola, mais fácil é de eu colocar ela na fala ou na escrita, independente, porque como ela é maior, porque imagina um saco. Então, um saco cheio de bolinhas, onde você coloca a mão dentro e tem que tirar uma daquelas bolinhas. As mais fáceis, as primeiras que você vai sentir, são as maiores, porque elas ocupam mais espaço. Então, naturalmente, quanto maior for a sua conexão dentro de um assunto do idioma, mais fácil é para você tirá-lo. E dentro desse assunto aqui estão palavras relacionadas, estão termos, siglas, gírias, expressões, tudo que é relacionado àquele assunto. Quanto mais você infla aquela bola, mais fácil é de tirar ela do seu universo simbólico. Então, gente, no cérebro, como que o cérebro forma memórias? Quanto mais conexões você tem com ele, conexões emocionais, conexões espirituais, de hábito, quanto mais contato e mais emoção, mesmo sentimento você tem com aquele assunto, mais fácil é de resgatá-lo da memória, certo? Qual que é o seu plano central? Desenvolver uma estratégia onde você consiga aumentar as bolas, né, os círculos aqui do seu interesse, para que quando você for falar ou escrever em inglês ou qualquer outro idioma, você consiga fazer isso com mais facilidade, certo? Isso faz sentido, né? Digamos que o seu universo simbólico não se pareça com esse daqui, tá? Então esse aqui seria um universo simbólico de alguém que já tem uma certa proficiência no inglês ou qualquer outro idioma. Agora eu vou fazer um que seria o equivalente ao intermediário ou ao iniciante, as pessoas que têm travas no inglês, né? Aquelas travas de falar, consigo entender, mas não consigo falar. Então eu vou fazer o que seria na minha mente um universo simbólico desse tipo de pessoa. Olha a diferença disso daqui. Vocês estão vendo? Qual que é a ideia? Essa pessoa aqui, talvez ela tenha até se esforçado mais do que a outra. Então você veja, aqui tem muito mais bolinhas do que na outra. Só que a diferença é que essas bolinhas, todas elas são pequenas, certo? Porque nenhuma delas tem uma conexão emocional, uma relação com aquele assunto. Então, se tudo isso daqui são palavras, são assuntos, são os seus conhecimentos, as suas referências dentro daquele idioma, então você provavelmente está travado. Por quê? Para você resgatar essa informação daqui e trazê-la para fora, trazê-la da fala ou para a escrita, você está disputando com muitas outras bolinhas, certo? Então, até você achar e tirar assim, por exemplo, sabe quando você fica buscando aquela palavra, qual que é a palavra certa, qual que é a expressão certa? Então imagina esse saco cheio de bolinhas, sei lá, bolinhas de gude. Aí você está procurando uma bolinha específica e só tem bolinhas pequenas, então você coloca a mão, não é essa, não é essa, não é essa, não é essa. É muito difícil de encontrar, porque como são bolinhas pequenas e são várias, ou seja, você se expõe a vários assuntos diferentes, mas não cria relações significativas com ele, então, naturalmente, na hora de chegar da fala ou na hora de chegar na escrita, você vai travar. Você vai travar, entendeu? Porque você não tem uma conexão poderosa, uma boa conexão suficiente com aquele assunto. E quando eu falo para você, busque o que você gosta naquele idioma, é sobre isso aqui que eu tô falando. É sobre, ao invés de você se expor sobre vários assuntos diferentes,
sobre técnicas diferentes de estudo. Ah, eu tenho que memorizar 4.000 palavras, eu tenho que fazer não sei o quê. Cara, ao invés de você fazer vários saquinhos desse aqui, idealmente você tem algo parecido com isso. Ou seja, você tem um assunto central, um tema específico que você gosta, que você sabe sobre esse assunto, que você, sabe, tem uma conexão emocional com aquele assunto, seja raiva, felicidade, alegria, motivação, qualquer coisa que te gera motivação, que te dá interesse, que você gosta, pega esse assunto e transforma ele nessa bolinha aqui, coloca ele no seu universo simbólico e estuda esse assunto. Porque como você já gosta desse assunto, você já tem uma relação com ele, na hora de você chegar na fala ou na escrita, vai ser mais fácil. Ao invés de você ficar escolhendo entre várias bolinhas, você vai ter uma bolinha principal e a partir dessa bolinha, aí que você pode fazer as conexões, certo? Elas vão começar a se relacionar uma com as outras e vai começar a te dar o resultado que você imaginava. O nome disso é neuroplasticidade, certo? É a capacidade do cérebro de se reorganizar perante ao aprendizado, que é uma mudança de comportamento. Ou seja, no momento em que você muda o seu comportamento para estudar algo que você gosta, então você gera neuroplasticidade, você aumenta a quantidade, a frequência neuronal no seu cérebro e você consegue desenvolver mais na linguagem, certo? Faz sentido isso, gente? E como que a gente conquista isso daqui? É aqui que chega a parte da estratégia e das táticas, que eu vou explicar agora. Ok, seguinte, gente, qual que é a ideia aqui? A estratégia é o grande panorama das coisas, é a sua relação geral, o seu plano para conseguir conquistar aquele objetivo, no caso é a proficiência em um outro idioma. As táticas são as suas ações concretas, ou seja, quais ações, quais atitudes você vai realizar para conseguir conquistar aquele objetivo. Então a estratégia ela é muito visualizada no macro, certo? Na visão macro das coisas, do grande panorama das coisas. Enquanto a estratégia ela é no micro. Elas são as ações pequenininhas que você vai fazer dia a dia para conseguir conquistar a sua estratégia. Então, qual seria a sua estratégia? Lembrando que o nosso objetivo é conquistar assuntos que realmente são importantes pra gente, que realmente vão trazer um benefício pra gente, que a gente tem interesse naturalmente, não é pesante a gente estudar, a gente consumir esse tipo de conteúdo, porque são conteúdos que a gente gosta. Então, por exemplo, no meu caso, eu adoro basquete, então eu consumir conteúdo sobre basquete não é chato, entende? Ainda que seja em outro idioma, eu consumo porque eu gosto, certo? Então você tem que encontrar alguma coisa que você gosta e isso já faz parte da estratégia. Então, gente, só para esse vídeo não ficar muito longo, do que seria aqui a estratégia geral? Então você vai pegar assuntos que você gosta e formatos que você gosta de consumir esses assuntos, certo? Então se você gosta de filmes, qual que é o formato de filmes? Filme, longa-metragem, pode ser curta também. Então você vai procurar lugares onde você possa consumir esses filmes dentro daquela linguagem, no caso inglês ou qualquer outro que você queira. Então, por exemplo, Netflix, HBO Prime, qualquer coisa do gênero, essa seria a sua estratégia geral, você buscar materiais dentro daquele contexto, ou seja, filmes, séries, etc. As táticas seriam as ações concretas para você converter esse conhecimento que você absorveu em aprendizado de fato, em uma mudança de comportamento para você poder falar ou escrever sobre esse assunto. Então, as táticas, dentro desse exemplo que eu te dei, seria, por exemplo, você fazer flashcards, você revisar, você ler o roteiro depois, você colocar o roteiro no ChatGPT e pedir as palavras mais frequentes, você fazer exercícios que tem com aquele tema, você conversar com o ChatGPT sobre o filme que você assistiu. Então você tem que dividir dessa forma, que seriam justamente as ações micro, as ações pequenas que você faz no seu dia a dia para conseguir converter o grande macro das coisas. Faz sentido isso, gente? No mais, era essa visão que eu queria passar para vocês, porque se você tem um inglês travado, se você está querendo melhorar o seu inglês, você precisa aumentar a sua conexão. Esse que é o resumo aqui da coisa, o resumo do vídeo. O que você precisa sair desse vídeo aqui sabendo
Se você quer melhorar o seu nível no inglês ou qualquer outro idioma, você precisa aumentar a sua conexão com ele, certo? A sua relação emocional com ele. Para isso, você precisa ter uma estratégia, certo? Ou seja, saber onde você vai consumir aquele conteúdo, de que forma você vai consumir aquela informação, e táticas, que são as coisas práticas que você vai fazer de fato, seja revisar flashcards, usar algum aplicativo, alguma extensão do Chrome, que também tem, extensão para aprender idiomas usando a Netflix, só você pesquisar aí que tem. Eu vou ter vídeo falando sobre isso também, então não sei quando que você está vendo esse vídeo, talvez já tenha, dá uma olhada aí no canal. Mas, no geral, é isso, gente. Aqui no meu canal eu tenho vários outros vídeos sobre como aprender idiomas, a neurociência da linguagem, etc, etc. Ah, e não se esqueça de se inscrever, tá? Isso me ajuda demais. Deixe seu comentário, se possível em inglês, e nos vemos numa próxima. Até mais.